Estimados irmãos e irmãs, acolhemos vocês nesse dia com o culto virtual, confiantes de que o cuidado de Deus está sobre cada um e cada uma. Temos como palavra bíblica a palavra do Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 18, onde Jesus diz: "Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês." Que essa palavra bíblica possa também nos ajudar e nos renovar na esperança do cuidado do amor de Deus. Nesse culto temos diversas pessoas que nos ajudam em partes diferentes, trazendo e conduzindo o louvor e leituras bíblicas. Convidamos o grupo de Bom Jesus do Oeste para nos trazer o canto Encontros que Marcam. Convidamos para um momento de oração. Curve-se diante de Deus para orar. Senhor nosso Deus, nós te damos graças pelo teu amor e porque juntos podemos celebrar esse culto de forma virtual. Conceda-nos tua graça, tua orientação e também as tuas bênçãos. Ajuda-nos e assista-nos para que sejamos renovados na nossa caminhada da fé. Oramos pedindo e confessando o nosso pecado. Perdoa-nos, Senhor, de toda a culpa, diante de ti, diante do nosso irmão, da nossa irmã, pelo testemunho falho ou pela falta de confiança na tua promessa. E por isso, Senhor, pedimos pela tua misericórdia. Conduza-nos, Senhor, no teu caminho. É o que nós pedimos, certos de que a tua palavra nos instrua de uma forma muito especial nesse dia. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Partilhamos a palavra que nos anuncia o perdão, que nós encontramos em Colossenses capítulo 3, versículo 13, onde está escrito: "Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros." E uma palavra do salmista no capítulo 130, versículo 4, que diz: "Tu nos perdoas e por isso nós te tememos." Que nós possamos continuar a cada dia promovendo o testemunho da fé. Na sequência, queremos ouvir o Sírio com o cântico "Deus enviou seu Filho ao mundo." Deus enviou seu Filho ao mundo para amar e perdoar. Veio a morrer, foi enterrado, porém vazia a tumba está. Jesus venceu, ressuscitou, viverá para sempre. Ressuscitou, não temerei, porque eu sei que o futuro está
capítulo 24, versículos 44 a 53. Depois disse: enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as escrituras sagradas e disse: o que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar. E que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas, e eu lhes mandarei o que meu Pai prometeu. Mas esperem aqui em Jerusalém, até que o poder de cima venha sobre vocês. Jesus é levado para o céu. Então Jesus os levou para fora da cidade até o povoado de Betânia. Ali levantou as mãos e os abençoou. Enquanto os estava abençoando, Jesus se afastou deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram e voltaram para Jerusalém cheios de alegria, e passavam o tempo todo no pátio do templo louvando a Deus. Amém. Caros irmãos e irmãs, a partir da leitura bíblica que ouvimos dos confirmandos, nós também chegamos no momento da pregação. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a orientação do Espírito Santo estejam sobre cada um e cada uma. Nesta semana, na última quinta-feira, tivemos o dia da Ascensão, quando lembramos que Jesus Cristo voltou para junto de Deus, para o céu. A Ascensão é a última etapa da exaltação de Jesus. Ele conclui a sua etapa humana e vai para junto de Deus. Enquanto aguardamos a volta de Jesus, continuamos a buscar a sua presença, expressando o nosso louvor a Ele como Rei, que está entronizado para sempre. Reconhecemos que Jesus retornará um dia para buscar a sua igreja, quando nós também queremos fazer parte desse povo de Deus reunido e reconciliado. Enquanto isso, nós reconhecemos que Jesus Cristo se tornou humano como enviado de Deus para nos reconciliar. E por essa razão, agora nós continuamos com o tempo que somos desafiados como igreja e como cristão no mundo a propagar o ensino que Jesus nos deixou. Agora é tempo de fazer missão, é tempo de ensinar aquilo que nós aprendemos do próprio Jesus, do próprio Deus que veio ao nosso encontro para nos conduzir, nos orientar, nos fortalecer na caminhada da fé no dia a dia e nos capacitar para chamar mais e mais pessoas à reconciliação com Ele. Enquanto Jesus estava aqui como ser humano, preparou os seus discípulos para darem continuidade. Eles fundaram a igreja cristã a partir do Pentecostes, culto que celebraremos no próximo domingo, e a partir do Pentecostes então surge a igreja cristã, chamada a promover o amor de Deus e a salvação nesse mundo. Nesses 40 dias pós-ressurreição que Jesus permaneceu com os discípulos, reconhecemos duas razões pelas quais ele aqui permaneceu. A primeira delas é para mostrar que ele estava vivo, que ele havia ressuscitado e que a promessa de Deus e aquilo que o próprio Jesus anunciava havia acontecido. Segunda razão era para instruir os discípulos a permanecer e se tornarem cada vez mais fiéis ao ensino de Jesus e para anunciarem que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos, vencendo assim o pecado e concedendo a salvação, e que agora era o Rei que iria reinar de forma eterna. Assim, Jesus prometeu a sua presença aos seus discípulos, dizendo: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esta é uma palavra de despedida registrada no final do Evangelho de Mateus, mas que não termina apenas com a promessa, mas também apresenta o chamado de serem testemunhas e de que com fidelidade anunciarem aquilo que eles aprenderam do próprio Jesus enquanto estava com eles. No Evangelho de Mateus nós encontramos um relato muito especial e muito significativo, já no início, que aponta para Jesus como o anunciado pelo profeta Isaías, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus presente que agora está conosco pelo Espírito Santo,
mas que na época de Jesus ele estava encarnado na condição humana, como o próprio evangelista João também apresenta, o próprio Deus que se torna real e ser humano. Jesus volta para junto de Deus, como o texto nos descreve, mas anuncia, como está registrado na Bíblia, que ali acontece o cumprimento das Escrituras do Antigo Testamento na palavra de Moisés, na palavra dos profetas, na palavra dos salmistas, dos patriarcas e todos os líderes que viveram anteriormente, inclusive João Batista, que era o precursor de Jesus e que apontava e tinha um chamado muito forte para a fé e também para o arrependimento. Tanto Moisés como os profetas e os salmos representam a parte do texto sagrado do Antigo Testamento, que era o referencial litúrgico para a instrução da fé do povo de Deus. Jesus também diz nesse texto que nós acabamos de ouvir que o Antigo Testamento o apresenta como o Messias que iria ser morto, mas que ressuscitaria no terceiro dia, sendo vitorioso sobre o pecado. E em nome dele é que é anunciado o chamado ao arrependimento, a remissão dos pecados e a reconciliação com Deus. Jesus volta para junto de Deus porque cumpriu o que veio fazer: expiar o pecado da humanidade, proporcionar a oportunidade da reconciliação. Aquilo que havia exclamado na cruz quando disse: está consumado. Assim somos chamados a cumprir a tarefa de anunciar isso adiante também no nosso tempo. A salvação para a humanidade estava completa, nada mais precisava fazer. Resta-nos hoje, no nosso tempo, apenas aceitar e viver isso na fé. Viver essa palavra e realizar o chamado, aquilo que nós somos comprometidos a promover. Precisamos lembrar de que o ser humano precisa arrepender-se do seu pecado, precisa da reconciliação. Pecado e arrependimento são duas palavras que sofrem muita antipatia no nosso tempo. Mas não podemos deixar de falar porque o pecado faz parte da história do ser humano e por essa razão Deus enviou Jesus Cristo para nos reconciliar com Ele. O pecado nos alcança de duas formas na condição que nós vivemos como seres humanos. A primeira delas que destaco é na condição singular, onde já nascemos desde a nossa concepção, conforme diz o salmista, herdamos a condição de pecadores diante de Deus, porque não conseguimos amar o próprio Deus, não amamos o nosso próximo e temos um sentimento e posturas egoístas em nossa vida. Todos precisamos de perdão, todos precisamos de reconciliação. Há muitas resistências em diversas correntes que têm dificuldade com esse conceito, pois pensam que o pecado apenas se apresenta na forma coletiva pela incapacidade de viver em perfeita harmonia, de todas as coisas estarem de forma apropriada e confortáveis para o benefício do ser humano. Mas todo ser humano precisa da reconciliação. A Bíblia não tem a intenção de difamar o ser humano, nem tornar a vida do ser humano monótona, chata, ou talvez numa condição de amedrontamento. Mas a Bíblia nos apresenta o cuidado, o amor, a paz, a partir da reconciliação que nós experimentamos em Jesus Cristo. A Bíblia tem a intenção de nos mostrar o diagnóstico apropriado para percebermos a transformação e a cura que Deus quer conceder ao ser humano. Ainda queremos olhar rapidamente para a condição do pecado plural, que se apresenta na condição do pecado coletivo, onde as pessoas não são individualmente responsáveis por aquilo que acontece, aquilo de errado, aquilo que não funciona bem, mas sim pela forma coletiva, onde não conseguimos desenvolver aquilo que de fato é a vontade de Deus. Algo que só vai ser alcançado na eternidade, quando a igreja será acolhida na eternidade, no reino eterno de Deus. Concluindo esta mensagem, ainda quero reafirmar que a promessa de Deus continua válida no nosso tempo, apesar de todas as preocupações e angústias que estamos vivendo. Deus nos promete o seu cuidado, anuncia a sua providência, renova a sua promessa de estar conosco a cada dia.
Somos chamados a viver a fé de acordo com a vontade e a instrução de Deus para dar o testemunho de fé apropriado no dia a dia, assim como os discípulos foram enviados naquela ocasião da despedida de Jesus. Que também nesse tempo desafiador, nós possamos estar comprometidos no cuidado, buscando promover aquilo que Deus tinha na sua intenção, ao propagar o seu amor, nos concedendo a sua graça e a sua salvação. Que possamos continuar fazendo diferença nesse mundo, promovendo aquilo que engrandece o reino de Deus. Que Deus assim nos ajude e assista. Amém. Convidamos para acompanhar os irmãos de Bom Jesus do Oeste que irão cantar o hino Se Eu Tiver Jesus ao Lado. Se você souber o hino, cante junto. Jesus ao lado, e por ele auxiliado, se por ele eu for mandá-lo, a qualquer lugar irei, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Males poderão cercar-me, com perigos assustar-me, mas se Cristo segurar-me, onde me mandar irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Seja por caminho duro, espinhoso ou inseguro, em seus braços bem seguro, onde me mandar irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Temos 3 comunicados a transmitir a você, nosso irmão, nossa irmã. No próximo domingo temos novamente culto virtual, domingo de Pentecostes, quando lembramos a vinda do Espírito Santo. As ofertas do culto, que não podem ser realizadas porque não temos culto presencial, motivamos que você possa guardá-los num envelope e levá-los ao altar no próximo culto presencial. Assim queremos continuar apoiando os projetos missionários da igreja que contam com essa oferta e que Deus possa abençoar a sua oferta e as suas dádivas. Quanto às contribuições aos dízimos, recomendamos que você entregue aos tesoureiros ou na comunidade de modelo leve à secretaria pastoral ou de acordo com a orientação específica de cada comunidade. Também no culto de hoje queremos lembrar de uma forma especial um momento celebrativo do casal Helmut e Elfrida Lamp, que completam bodas de diamante, 60 anos de vida conjugal. Nos alegramos com eles e queremos, junto com os seus filhos, a Dona Ivani, Cláudio, Nelson, Iraci, Sadi, Volmir e os seus familiares, e também em nome da comunidade evangélica de Pinhalzinho, parabenizá-los e agradecer pelo testemunho de fé, pela fidelidade, pelo empenho na vida espiritual, na vida de fé, pela dedicação também à comunidade e ao testemunho cristão. Pessoalmente, quero dizer a você, seu Helmut e Dona Elfrida, que tenho gostado muito de ouvir a história do compartilhar de vocês da vida familiar, também da vida da comunidade e daquilo que vocês experimentaram, das bênçãos que Deus tem colocado sobre vocês a partir dessa caminhada. Gosto de ouvir o relato da vida conjugal de vocês, que sempre nos estimula nesse tempo especial que nós vivemos, onde a família tem tantas dificuldades. Por isso nós queremos também partilhar com vocês, nossos queridos irmãos, a palavra do Salmo capítulo 103, versículos 1 e 2, onde está escrito: Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome.
Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Que essa palavra bíblica possa ajudá-los a lembrar de que Deus tem abençoado a vida matrimonial de vocês a cada dia, dos desafios que experimentaram, mas que reconheceram também que a graça de Deus sempre esteve presente a cada dia. Parabéns e que Deus assim os abençoe. Na sequência, nós queremos ouvir o Círio cantar o hino Eu Quero Ser Fiel, Senhor, e com esse hino, juntamente com a família, queremos homenageá-los, também como comunidade, desejando que Deus assim os conduza. Na sequência, também queremos orar por vocês. Então, acompanhemos o hino com o Círio Eu Quero Ser Fiel, Senhor. Eu quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Eu quero ser fiel, Senhor, fazer sua vontade. Não quero mais fingir, mas quero te servir com mais fidelidade. Fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar, Senhor, quando eu contribuir, fiel no meu andar, Senhor, fiel no meu sentir, aonde eu estiver, em tudo que eu fizer, serei fiel a ti. Chegando ao final do culto de hoje, convidamos para o momento de intercessão, quando queremos também orar pelo casal, seu Helmut e dona Elfrida Lamp. Nos curvemos diante de Deus. Senhor nosso Deus, nós te damos graças pelo casal, seu Helmut e dona Elfrida, pelo testemunho de vida nesses 60 anos de vida conjugal. Te agradecemos pela família que tu tens dado a oportunidade deles construírem e também pela alegria que eles têm de falar, de compartilhar a história de cada filho, cada filha, juntamente com os seus familiares. Por isso, Senhor, nós te bendizemos e nos associamos a eles com a palavra de louvor, gratidão, celebrando diante de ti. Também oramos pedindo as tuas bênçãos, que elas possam se renovar a cada dia, como foi prometida diante do altar 60 anos atrás. Que o teu cuidado, o teu amor possa estar sobre eles. Também queremos orar por todas as famílias que experimentam, Senhor, os desafios do nosso tempo, que possam experimentar o amor familiar a cada dia sendo renovado. Que tu possas nos ajudar também a resgatarem a importância da família na sociedade como um todo no nosso tempo. Também queremos orar por todas as preocupações que passamos como família, como pessoas ou como sociedade num todo. Queremos orar pelo nosso país que passa por tremenda dificuldade. Pedimos, Senhor, que o teu cuidado, a tua orientação possa estar sobre esse povo. Tenha misericórdia, Senhor, dos nossos governantes. Conceda orientação a eles e que eles experimentem, Senhor, também a tua graça e a tua orientação e se submetam a ti. Também queremos orar pedindo que tu nos abençoes em tudo aquilo que nos envolve. Abençoe a nossa caminhada de fé, abençoa o nosso trabalho, abençoa, Senhor, os contatos e as pessoas com quem nós nos relacionamos. E por isso oramos juntos como Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas,
assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Estenda sua mão para receber a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim finalizamos o culto, agradecendo a todas as pessoas que nos ajudaram para que esse culto pudesse expressar a nossa fé e a nossa caminhada com Deus e a nossa caminhada cristã nesse mundo. Agora, no final, ainda convidamos o grupo de Bom Jesus do Oeste, os irmãos lá, para cantarem o hino A Começar em Mim. Que Deus esteja abençoando cada um e cada uma. Tenha uma semana abençoada. Deus está aqui, que precioso é. Ele o prometeu, onde estão dois ou três. Deus está aqui, que precioso é. Ele o prometeu assim. Ó Cristo meu, faz minha alma um altar para adorar-te.